A paz do Senhor. Hoje nós iremos falar sobre o Salmo 23. Sem dúvida, o salmo mais conhecido e mais lido. Um salmo que toca o coração e as nossas emoções. Nesse salmo, não há lugar para dúvida, preocupações, medo ou ansiedade. Neste salmo, nos mostra o constante cuidado de Deus para conosco, ilustrado pelo pastor e a ovelha. Além de ilustrar o nosso Deus como nosso guia e o nosso hospedeiro. Então vamos lá, vamos aprender mais da palavra de Deus? Eu convido você. Quem é o pastor do Salmo? No Salmos 23, nos apresenta uma figura de um pastor que tem zelo e amor pelas ovelhas. Um pastor que protege e as deixa seguras. No Antigo Oriente, os pastores tinham esse procedimento. Eles guiavam e conduziam as ovelhas, pois as mesmas eram indefesas e vulneráveis. Os pastores da época nem sempre eram bem respeitados. Alguns tinham seu trabalho como de suma importância, mas para outros, o trabalho do pastor era de homens sujos, pessoas sem grandes ideias. Na Bíblia Sagrada, existem muitas referências à figura de Deus como nosso pastor, devido às experiências de Davi e às ilustrações de Jesus. Não devemos esquecer também que em Gênesis capítulo 48 e verso 15, o próprio Jacó, quando estava à morte, testificou que Deus era o seu pastor. A paz do Senhor. Hoje nós iremos falar sobre o Salmo 23. Sem dúvida, o salmo mais conhecido e mais lido. Um salmo que toca o coração e as nossas emoções. Nesse salmo, não há lugar para dúvida, preocupações, medo ou ansiedade. Neste salmo, nos mostra o constante cuidado de Deus para conosco, ilustrado pelo pastor e a ovelha. Além de ilustrar o nosso Deus como nosso guia e o nosso hospedeiro. Então vamos lá, vamos aprender mais da palavra de Deus? Eu convido você. Quem é o pastor do Salmo? No Salmos 23, nos apresenta uma figura de um pastor que tem zelo e amor pelas ovelhas. Um pastor que protege e as deixa seguras. No Antigo Oriente, os pastores tinham esse procedimento. Eles guiavam e conduziam as ovelhas, pois as mesmas eram indefesas e vulneráveis. Os pastores da época nem sempre eram bem respeitados. Alguns tinham seu trabalho como de suma importância, mas para outros, o trabalho do pastor era de homens sujos, pessoas sem grandes ideias. Na Bíblia Sagrada, existem muitas referências à figura de Deus como nosso pastor, devido às experiências de Davi e às ilustrações de Jesus. Não devemos esquecer também que em Gênesis capítulo 48 e verso 15, o próprio Jacó, quando estava à morte, testificou que Deus era o seu pastor. A lida dos pastores era muito penosa, não era fácil, pois precisava lutar contra as intempéries o ano inteiro. Ele precisava ser muito corajoso, viu? Pois muitos dos perigos que tinha que enfrentar para proteger as ovelhas constituía-se em uma ameaça à própria vida, mas eles não desistiam de proteger as suas ovelhas. As características das ovelhas. A ovelha tem uma visão curta. Elas não enxergam o rebanho se ele estiver a mais de 10 metros de distância. A ovelha que se perde também não é capaz de escolher bem seu alimento, nem tem senso de direção. Por isso, os pastores da Palestina guiavam as ovelhas por trilhas. A ovelha nasceu para viver em grupo e tem a necessidade de ser pastoreada. São animais medrosos
que não conseguem deitar se não forem alimentados e se não se sentirem totalmente seguros. Bem, é muito interessante, porque se as ovelhas não sentirem o cheiro, não ver nem ouvir o seu pastor, fica tão assustada que corre sem rumo, e aí pode acontecer de se perder do aprisco, ficando vulnerável a perigos. Podemos aprender muitas lições com essas ovelhas. Assim como elas, os cristãos devem viver em comunidade, em união no corpo de Cristo, como está escrito em Romanos capítulo 12 e verso 4 e 5. É preciso deixar ser pastoreada e guiada por Jesus Cristo. Segundo, as ovelhas ficam inquietas quando não são alimentadas. Dessa forma, é a igreja do Senhor Jesus. Ela precisa ser alimentada com a palavra. O evangelho genuíno, sem mistura, para que se sacie e fique satisfeita, como está escrito em João capítulo 6 e verso 35. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus e sermos edificados por essa palavra. Nada me faltará. Que palavra linda, né? O futuro do verbo descreve não somente a experiência atual, como também a certeza firme de tudo o que pode acontecer no decorrer da nossa vida. Davi, ele fala com propriedade, pois ele tinha experiência de cuidar de ovelhas. Ele cria que Deus, o sumo pastor, também supriria as suas necessidades em todas as áreas da sua vida. Assim sou eu e assim é você. Nós cremos que o sumo pastor, ele supre todas as nossas necessidades, seja ela qual for. Passar necessidade é um dos maiores medos da atualidade, além de ser vítima de enfermidades. Mas a comunhão com Deus expulsa todos os temores desse tipo. Ele supre todas as nossas necessidades, como está escrito em Filipenses capítulo 4 e verso 19. Saiba que não nos faltará proteção, pois o próprio Deus, ele nos protege. Não nos faltará condição para entrar no céu, sabe por quê? Porque ele mesmo nos purifica de todo o pecado. Não nos faltará graça para perseverar até o fim, porque ele nos ajudará a não tropeçar. Essa é a nossa certeza que o bom pastor está conosco. Me faz repousar em pastos verdejantes. O que ele quis dizer com isso? São oásis em terra seca. Ou seja, Davi está dizendo, leva-me para junto das águas de descanso. O cristão não somente se acomoda para receber alimentação, como também vai viajar em busca da perfeição espiritual. A cada dia, gradativamente, vamos buscando essa perfeição espiritual. O que fazíamos ontem de errado, não vamos fazer hoje. Vamos, com a ajuda do Espírito Santo, cada vez mais melhorar espiritualmente, para a glória de Deus. Ele precisa manter sempre o equilíbrio, Isso é muito importante. O cristão tem que ser equilibrado. Refrigera a minha alma. Deus, ele refrigera o seu povo com sua voz tranquilizadora e o seu toque gentil. Ele restaura a nossa capacidade enfraquecida. Por isso, as ovelhas conhecem o seu pastor e são por ele conhecidas. Como disse Jesus em João capítulo 10 e verso 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Que maravilha, né? Nós conhecemos a voz do bom pastor. Nós sabemos quem é ele. Quando ele nos chama, nós conhecemos a sua voz. Louvado seja Deus. Em tempos tão difíceis, temos o
sumo pastor, refrigerando a nossa alma, suprindo as nossas necessidades, nos conduzindo ao lugar de comunhão com Ele. Em momentos de sequidão espiritual, Deus tem nos guiado a oásis e abastecido nosso celeiro espiritual. Ai de nós se não fosse essa presença maravilhosa em nossas vidas. Em tempos de crise, em tempos de angústia, em tempos de perseguição, em tempos de enfermidades, nós temos a certeza que Deus tem preparado o melhor para mim e o melhor para você. Guia-me pelas veredas da justiça. Quem segue o Senhor recebe orientação. São caminhos retos e certos e não vias tortuosas e perversas, não. Por amor ao seu nome. Quer dizer que não é mérito nosso, mas é graça do Senhor para a manifestação da sua glória. Então é tudo para Ele e tudo por Ele. Tudo para a glória do seu santo e poderoso nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, né? Confiança, confiar que Deus está no controle, que Deus está conduzindo as nossas vidas, que Deus está guiando a minha história e a tua história. Né? O salmista tinha essa confiança, ele cria, ele acreditava, aleluia, ainda que ele passasse pelo vale, o Senhor estava com ele. As terras montanhosas de Judá continha muitos vales escuros, onde animais selvagens e traiçoeiros ficavam de espreita. Isso faz alusão dos caminhos que os servos de Deus e as servas de Deus irão enfrentar no decorrer da vida cristã. Mas a gente precisa lembrar que mesmo esse caminho seja tão perigoso, seja tão difícil, mas o Senhor está ao nosso lado. O salmista tinha essa confiança, que mesmo que diante de tantas dificuldades que ele havia de passar, o que ele estava passando, o Senhor estava com ele. Ainda que eu e você esteja passando pelo vale, pelas dificuldades dessa vida, creia, Deus está com você. Ele não te deixa só. Louvado seja Deus. E ele acrescenta, porque tu estás comigo. Aleluia. Proteção, né? Ele se sentia protegido pelo Senhor. O mesmo Deus misericordioso que acompanha o crente quando leva para pastos verdejantes é o mesmo Deus que também está com ele nos vales tenebrosos, né? Ele acompanha o crente no momento de bênção, no momento de vitória, mas também ele é o Deus que acompanha o crente no momento de dificuldade, no momento de provação. Em todos os momentos, Deus está com você. Deus está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Bem, Deus é muito mais do que um pastor que cuida de ovelhas. É também um rei que revela a riqueza da sua bondade e providencia grande abundância aos hóspedes, que somos nós, né? Louvado seja Deus. Pois diante da dificuldade e perseguição de nossos inimigos, podemos nos refugiar no Senhor e achar segurança e proteção como hóspedes dele. Todos que somos salvos somos hóspedes de Deus e moraremos com ele para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Unges minha cabeça com óleo. Bem, uma honra concedida aos hóspedes no banquete oriental. O hospedeiro divino chama 2 de seus servos para atender às necessidades dos seus hóspedes. Sabe quais são eles? Seus servos se chamam bondade e misericórdia. Isso mesmo, que segue os filhos de Deus por onde quer que anda, no Salmo 23 e verso 6. Bondade e misericórdia são os servos do Senhor, que está ali para nos servir também, a bondade e a misericórdia. Louvado seja Deus. E habitarei
na sua casa para sempre. Oh, glória! Esta palavra, além de se referir à eterna habitação de Deus, também se aplica ao nosso desejo regular de estarmos presentes nos cultos na casa de Deus aqui na terra, né? E habitarei na casa do Senhor para sempre. Breve habitaremos na casa do Senhor, nas mansões celestiais, para sempre. Mas por enquanto estamos aqui nessa terra, continuando, caminhando, né, fazendo a vontade de Deus e tendo prazer em estar na casa de Deus, né? Como disse o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, que essa seja uma alegria constante em nosso coração. Ainda que muitas vezes estejamos impossibilitados de irmos, mas que essa alegria ainda arda profundamente no nosso coração de estarmos juntos, adorando e buscando a presença de Deus. Porque o Senhor faz o nosso cálice transbordar? É para deixarmos outras pessoas beber também. A chuva que cai na mais alta montanha também vai correndo para baixo a fim de dar refrigério aos vales profundos. Então, quando você é abençoado, quando eu sou abençoada, essa bênção vai transbordar na nossa vizinhança, na nossa parentela, nos nossos conhecidos, né? Vamos ser esse instrumento de Deus para a glória de Deus. Aí o nosso cálice transborda. Glória a Jesus. Nunca se esqueça, nós somos abençoados por Deus e automaticamente somos instrumentos de Deus para abençoar vidas, né? Tudo que recebemos de Deus é para ser usado para a glória e honra do Senhor, né? Então, que você seja esse instrumento, que você seja essa pessoa que vai ser instrumento na vida de outras pessoas, que você seja um vaso de honra nas mãos do Senhor. A tua vara e o teu cajado me consola. A vara e o cajado tinham 3 finalidades. Bem, contar as ovelhinhas. Nesse sentido, as ovelhas passavam debaixo da vara do pastor. Tem uma referência lá em Levítico, capítulo 27 e verso 32. Quando Davi fala da consolação que ele recebe, ele diz, embora enfrentando perigos por causa de homens ímpios, sei que não fui esquecido por Deus, porque assim como o pastor conhece as suas ovelhas, uma por uma, assim Deus cuida de mim. Que lindo, né? Ter essa certeza que Deus está cuidando de nós, que somos cuidados pelo Senhor. Aleluia! Eu não sei o que você está passando, mas que essa mensagem chegue ao seu coração. Você é ovelha do Senhor. Você tem um sumo pastor que cuida de você, né? Então permaneça, fique firme e acredite que o sumo pastor está ao seu lado. Louvado seja Deus. Segunda finalidade, cutucar as ovelhas lentas, né? Tem muita ovelha lenta que não sai do canto e precisa ser o quê? Cutucada, isso mesmo. Aquelas que não têm disposição para seguir o pasto, que fica lá atrás, vem devagarinho, né? Sem forças, né? Isso te lembra alguma coisa? Né? Tem muita gente que é assim. Na caminhada vai bem devagarzinho, né? Sem forças, né? Tem que ter alguém ali cutucando, né? Para aquela pessoa caminhar. Então o pastor utilizava o cajado, a vara, para cutucar as ovelhas lentas. Olha, vai andando. Não fica para trás não que é perigoso, né? Cuidando sempre da ovelha. Quando o nosso modo de seguir ao Senhor se torna frio e formal, né? Muitas vezes queremos seguir a Deus de um modo tão frio, de um modo tão formal. Tem que ser assim, né? Aquela coisa bem formal e não dá espaço para o Espírito Santo agir, né? Não dá espaço para o Espírito Santo encher, né, da unção do seu espírito, né, de atuar na vida da pessoa, né, uma coisa fria, uma coisa mecânica, né, onde a pessoa não se deixa ser usada pelo Senhor. Então ele pode permitir que alguma situação até humilhante aconteça na vida daquela pessoa, é até dolorosa,
Para quê? Para ensinar. Porque tem muitas pessoas que não é humilde, né? Mas Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. Deus tem as suas formas de aperfeiçoar aquela pessoa, né? Despertar naquela pessoa o caminho correto, né? Não só de frieza, de formalidades, mas o caminho de humilhação, o caminho de entrega, o caminho de renúncia, o caminho de se achegar mais perto daquele que pode, aleluia, transformar, guiar, direcionar. Então, o pastor está ali, cutucando aquela ovelha, olha, não é esse o caminho. Olha, não fica para trás, né? Segue, prossegue junto das outras ovelhas, porque se você ficar para trás é perigoso. Mas eu estou aqui para te ajudar. Glória a Jesus. 3. Trazer de volta para o aprisco. Oh, grande amor, que amor tão grande, o amor do nosso Senhor, né? Um amor grandioso. A ovelha desgarrada entra em locais perigosos. A ovelha desgarrada passa por perigos. A ovelha desgarrada pode se machucar. Mas o bom pastor está lá. Louvado seja Deus. Na Palestina, o pastor pode até quebrar a perninha de uma ovelha. Aí você pode dizer assim, mas o quê? Que maldade, né? Mas não é. Porque tem ovelha que é tendenciosa em se desgarrar. Tem ovelha que ela não segue o caminho, não quer ser guiada pelo pastor. E sempre dá aquele pulinho fora, né? E vai se desgarrando, né? Se afastando do pasto, se afastando das outras ovelhas, se afastando do pastor. E quando vê, ela está bem distante. Aí o pastor, com aquele amor tão grande, às vezes é necessário sacrificar um pouquinho aquela ovelha, para que ela volte novamente para o aprisco, para ser cuidada, para ser orientada, né? Isso é uma disciplina. Não é por raiva que o pastor vai lá e quebra a perninha da ovelha, não. Não é uma crueldade, mas é para o próprio bem dela. Bem, quando o pastor da Palestina quebra ali a patinha daquela ovelha, não é para matá-la, nem para feri-la, não é ato de crueldade. Mas é que para aquela ovelha voltar novamente para o aprisco e permanecer no aprisco, sendo cuidada pelo pastor, né? Essa dolorosa experiência invariavelmente cura as ovelhas. As suas inclinações de desobediência termina por ali, né? Quando ela passa aquele processo, ela não vai ser mais uma ovelha que vai se desgarrar, não. Ela vai lembrar daquilo ali e não vai mais ser uma ovelha que vai para longe do seu aprisco e para longe do seu pastor, não. Mas ali vai ser uma experiência que vai fazer com que ela passe a ser obediente. Assim também é Deus. Pode nos mandar disciplinas dolorosas, né? Para nos trazer de volta ao caminho, né? Trazer de volta, nos tirar do caminho do pecado e nos trazer para o caminho da luz, né? Muitas vezes ele vai permitir situações difíceis em nossas vidas, porque muitas vezes nós não queremos ser guiados pelo pastor, mas queremos ser guiados pelas nossas próprias vontades. Mas o Senhor, com seu amor profundo, muitas vezes vai mandar situações para que você que está me ouvindo agora, possa se voltar novamente para Cristo, né? Talvez você esteja desgarrada, esteja longe do aprisco, mas o pastor, com amor, te chama pelo nome, né? E vai em busca de você, né? Para que você volte novamente para o aprisco. Eu creio que eu e você aprendemos muitas lições importantes com esse Salmo 23. O nosso pastor que nos ama, né? Que vai em busca daquela ovelha que está desgarrada. Aquele pastor que prepara banquetes no deserto em meio às dificuldades e provações. Ele não nos deixa sozinhos. Ele está ao nosso lado, nos conduzindo, nos alegrando, nos fortalecendo em meio às lutas. Então, a esse pastor tremendo, esse sumo pastor, somos gratos por esse grande amor, impressionante, né? Um amor incomparável,
um amor grandioso do nosso Deus, o nosso bom pastor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, toda a sua família, né? Que você possa tenha sido edificado para a glória de Deus, né? Continua firme, perseverante, né? E sendo estudioso da palavra de Deus, né? Fica com Deus e até mais.